Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje irei falar sobre a infecção pelo vírus da dengue e o impacto no nosso sistema imunológico. A dengue é uma doença que vem afetando vidas de milhões de brasileiros e ela é causada por um vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Meu nome é Ana Paula, sou recém-formada como biomédica patologista clínica, formada pela Universidade Cidade de São Paulo, Unicid. Os tópicos que a gente irá abordar hoje serão sobre o sorotipo da dengue, a infecção primária e secundária, mudanças no comportamento do vírus, alterações hematológicas e achados laboratoriais. Antes de falarmos sobre a dengue, é importante a gente falar um pouco o que seria o vírus. O vírus são agentes infecciosos que eles não conseguem se reproduzir sozinhos. Eles precisam fazer essa invasão na célula humana para se multiplicar, usando a estrutura da célula hospedeira para produzir milhões de cópias de si mesmo. Então, vai formar uma verdadeira tropa para afetar o nosso sistema imunológico. Mas é essencial para a vida do vírus fazer esse processo, até mesmo para ele sobreviver. A dengue é causada por um adenovírus da família Fiviridae, que é essa última estrutura aqui da primeira imagem, que está escrito embaixo Fiviridae. E ele é um vírus de material genético de RNA, de sentido positivo, ou seja, seu RNA pode ser diretamente traduzido em proteínas. Como eu coloquei nessa segunda imagem, seu RNA de fita simples sendo diretamente traduzido em proteínas, que são essas bolinhas aqui. O vírus pode ter material genético tanto RNA, tanto DNA. Mas falando sobre o vírus da dengue, ele tem o material genético de RNA. Sabendo do material genético do vírus, sabemos como vai funcionar no nosso organismo quando a gente for infectado por esse vírus, que vai causar diversos quadros graves, que ele vai fazer essa invasão na célula humana e fazer várias cópias de si mesmo. Existem 4 sorotipos pelo vírus da dengue. Então são a DEV1, a DEV2, a DEV3 e a DEV4. A pessoa pode ser infectada por cada um deles apenas uma vez. Isso significa que é possível ter dengue até 4 vezes ao longo da vida, por cada vez por um sorotipo diferente. Então, quando a pessoa for ter esse contato com um novo sorotipo diferente, por exemplo, na primeira vez ela teve contato com a DEV1 e na segunda vez, na última vez que ela teve esse contato com o novo sorotipo, foi com a DEV4. Então, com a chegada do novo sorotipo, o vírus tenta se replicar dentro do macrófago, que é a nossa célula de defesa, só que acaba infectado por esse vírus. E o macrófago infectado acaba liberando citocinas, o que pode causar diversos quadros graves dentro do nosso organismo, podendo causar choque e hemorragias. Então, na primeira vez que a pessoa teve esse contato com o sorotipo da dengue, o corpo ainda não conhece esse vírus, então ele começa a se defender do zero. Mesmo assim, essa infecção costuma ser muito leve, mas causar sintomas como
dor no corpo e febre. Só que na segunda vez é onde que mora o perigo, que é quando o sistema imunológico tenta ajudar com os anticorpos que ele já tem, só que eles não funcionam direito. Em vez de proteger, eles acabam facilitando a entrada do vírus na célula. E aí a reação do corpo não é muito boa, é muito intensa, o que pode causar complicações graves, como sangramento, choque e a queda das plaquetas. A dengue, antigamente, era muito comum ser encontrada em regiões quentes, em regiões tropicais. Hoje já atinge até países com climas frios. Isso se deve principalmente a mudanças climáticas que o vírus foi se adaptando de acordo com o vetor. Um exemplo que o Ministério da Saúde colocou em 2024 foi o Rio Grande do Sul, mas que teve mais de 200 mil casos e 280 mortes em 2024, mostrando essa adaptação do mosquito ao clima frio. O período mais crítico da doença acontece entre o dia 3 e o dia 6, que é quando a febre diminui. Quando o paciente está com febre e ela acaba diminuindo nesse momento, o que é muito enganoso, muitas das vezes, para o médico e para o paciente, que é quando o paciente fica ansioso para ir embora e o médico acha que isso tá tudo bem, tá tudo certo, só que é onde mora o perigo e os riscos prevalecem, aumentam, ou seja, pode causar sintomas como choque hipovolêmico, sangramento e comprometimento dos nossos órgãos, especialmente o fígado. Existem três pilares muito importantes que a gente deve saber quando a gente estiver falando sobre o paciente foi infectado pelo vírus da dengue. Então, a dengue é uma doença inflamatória e isso reflete diretamente no nosso sangue. Então, vai ficar visível para a gente que o paciente pode apresentar como o aumento do nosso hematócrito e trombocitopenia, que é a queda das nossas plaquetas. Então, eu coloquei em tópicos todo o processo que vai acontecer com a chegada do novo sorotipo diferente. Então, com a liberação de citocinas liberada pelo nosso macrófago, pode causar a inflamação causada pelo vírus e aumenta a permeabilidade do nosso vaso sanguíneo, deixando ele mole. Isso permite a saída de água, proteína, células para o nosso tecido. Essa saída desses elementos do vaso sanguíneo para os tecidos é chamado de processo de diapedese. Com essa perda de líquidos, ocorre desidratação intravascular, o que faz o sangue ficar mais viscoso. Essa viscosidade aumenta os riscos de trombose e prejudicando, consequentemente, a nossa circulação sanguínea. Com essa prejudicação na nossa circulação sanguínea, não vai estar chegando nutriente e oxigênio no nosso fígado. Isso reduz a produção de trombopoetina, que é um hormônio que estimula a produção de plaquetas na nossa medula óssea. Então, se não estiver chegando o hormônio responsável por estimular a medula óssea a liberar as plaquetas, isso ajuda a entender a diminuição
que a gente vê no nosso exame que está faltando as plaquetas na nossa circulação sanguínea. Em alguns pacientes pode apresentar alterações hepáticas, com aumento do TGO, TGP e o gama-GT, que entre os dias 6 e 7. Em casos graves, pode ocorrer icterícia, que é quando a pessoa fica totalmente amarela, especialmente nas nossas mucosas. Então, os principais achados laboratoriais que a gente vai encontrar na lâmina quando a gente tiver esse contato com um paciente que teve a infecção pelo vírus da dengue é essa diminuição das plaquetas. Então, na lâmina a gente não vai achar esses pontinhos roxos. E vai ter o aumento do hematócrito. Então, como está nesse último tubo, o tubo está totalmente vermelho, cheio de sangue, que isso mostra, a gente vai ver logo de cara que vai ter o aumento do hematócrito. O aumento do hematócrito, 45%, indica que 45% do volume sanguíneo é composto por células, principalmente pelas hemácias. Então, quando a gente vê no hemograma que tem 45% de hematócrito, quer dizer que vai estar 45% composto de hemácias. A gente vai encontrar também muitos linfócitos reativos na dengue grave, podendo encontrar tanto linfocitose e tanto leucopenia, mas sempre haverá a presença de linfócitos reativos, porque o linfócito é especializado em infecção viral e a dengue é um tipo de infecção viral. Recentemente, nessa última semana de julho, apareceu essa notícia no Jornal Nacional. Então, essa notícia fala sobre os pesquisadores que estão utilizando mosquito infectado por bactérias para impedir que eles façam a replicação do vírus na dengue. Então, eu achei essencial para quem não conseguiu ver essa notícia ainda, estar compartilhando com vocês. Mosquitos mesmo, do mundo. A nova tecnologia vai ajudar a combater dengue. O Brasil inaugurou hoje em Curitiba a maior fábrica de mosquitos mesmo, do mundo. A nova tecnologia vai ajudar a combater dengue, zika e chikungunya. Centenas de larvas de Aedes aegypti se movem no recipiente e numa máquina escorrem por lâminas de vidro. O processo separa as fêmeas maiores dos machos de menor tamanho. Estas larvas não vieram de um quintal mal cuidado. Elas foram produzidas nesta fábrica em Curitiba. Os mosquitos que nascem e crescem aqui, sob a vigilância de profissionais de diversas áreas, têm uma diferença. Possuem a bactéria Wolbachia. Ela não faz mal aos seres humanos e, quando presente no Aedes aegypti, impede a replicação de doenças que desafiam a saúde pública, como dengue, zika e chikungunya. Fazendo a liberação desses mosquitos em campo, eles vão substituir a população de mosquitos ali existentes, que transmitiam as doenças, por esses mosquitos que não vão transmitir. A fábrica deve produzir 100 milhões de ovos por semana. Em um ano, serão mais de 5 bilhões de ovos. O Ministério da Saúde é quem define em quais cidades os mosquitos serão distribuídos. Um dos critérios é a incidência de casos das doenças. 6 cidades vão receber a primeira leva de mosquitos a partir de agosto. Os agentes de saúde, eles vão, 2 pessoas por carro, por veículo, um dirigindo e o outro pegando esses potes e soltando, liberando esses mosquitos pela janela do carro,
andando numa velocidade bastante baixa ali para liberar os mosquitos. Nosso foco serão as cidades prioritárias com maior risco de transmissão de dengue em 18 estados do nosso país, com o objetivo de protegermos 140 milhões de brasileiros com a distribuição desta tecnologia. Os pesquisadores dizem que a tecnologia é segura, não usa produtos químicos nem altera geneticamente os mosquitos. A eficácia já foi comprovada em diversos países. No Brasil, cidades como Niterói, onde o método foi implantado há 10 anos sob a coordenação da Fiocruz, houve redução de até 70% nos casos de dengue e impactos positivos em zika e chikungunya. A iniciativa, aprovada pela Anvisa, é recomendada pela Organização Mundial da Saúde. Mas os próprios cientistas fazem questão de reforçar que os mosquitos com a Wolbachia não podem ser encarados como tábua de salvação. A ciência precisa da parceria de cada brasileiro. A população tem que fazer a sua parte, cada um tem que cuidar do seu quintal, então tirar aquele tempo, 5 minutinhos por semana, para observar se não tem nenhuma larva em casa, para a gente realmente acabar com esses focos. Isso não muda. Isso não muda. Então, chegamos ao fim. Eu queria agradecer a todos pela presença e pela atenção. E se quiser continuar essa conversa ou tirar dúvidas, e se gostou desse mundinho laboratorial, me siga e me marque no meu Insta, @biomédicomigo. Um beijo e tchau!